Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Maha Krishnanandas e o objetivo desse canal é o de fazer comparações entre o pensamento ocidental e a sabedoria milenar oriental proveniente dos Vedas, livros tais como o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam e as Upanishads. Estamos trabalhando nessa bateria de videoaulas conhecidas como Para Além do Ensaio sobre o Entendimento Humano, uma referência ao filósofo inglês e empirista John Locke. Nessa videoaula especificamente nós estamos continuando com David Hume e a sua aniquilação ou tentativa de desconstrução da lei de causa e efeito. Nós já temos uma videoaula sobre isso, mas esse daqui é um componente de um contexto geral maior, para que se entenda, né, a história do pensamento humano, a busca pelo entendimento de como eu posso conhecer, como é que o ser humano entende, como é que as ideias e o raciocínio são formados. A gente já viu isso em Descartes, agora a gente está vendo nos empiristas, e sem dúvida o mais brilhante de todos, falando de Locke, Berkeley e Hume é o mais exaltado, é quem vai colocar um ponto morto, um lugar de onde não se vai mais, um beco sem saída para o empirismo e a metafísica também, através do David Hume. Ok? Capítulo 6, parte 2, David Hume e o desfiladeiro intransponível do indutivismo da lei de causa e efeito. Introdução. Na terceira parte do tratado, o Tratado sobre a Natureza Humana, a obra-prima do David Hume, na seção intitulada Do Conhecimento e da Probabilidade, Hume irá tratar do conhecimento incerto, aquele conhecimento empírico pelo qual nós obtemos por meio de inferências, ou seja, aqueles saltos e projeções efetuados pelo pensamento por meio da obtenção de alguns dados sensíveis, incluindo nosso conhecimento quanto ao futuro, quanto àquele conhecimento do passado e mesmo do presente, se não foi diretamente observado. O pensador advoga existir 7 espécies de relação filosófica, de certa forma de acordo com os filósofos, sendo elas semelhança, identidade, relações de tempo e lugar, proporção de quantidade ou número, graus de qualidade, contrariedade e causação ou lei de causa e efeito. São denominadas relações filosóficas porque dependem apenas do intelecto, uma operação realizada apenas no intelecto, de uma reflexão ou raciocínio, exceto as de identidade, que depende também dos sentidos, né, para se conhecer a identidade de algo, tempo e lugar, ou espaço-tempo, e a de causação ou causalidade dependem da experiência. É justamente nas duas relações que conduzem a uma abertura metafísica, a saber, as de identidade e de causalidade, que Hume, com todo o engenho e vigor, irá investir seu potente machado cético, produzindo certas conclusões que são tão difíceis de refutar como de aceitar. Aqui então a citação do Bertrand Russell, e eu vou estar seguindo bastante o Bertrand Russell, devido ao fato dele ser um
grande entusiasta e estudioso do David Hume. Nosso amigo Gorducho. Sua sentença capital para condenar os elementos de causalidade e identidade é a seguinte: dois objetos, embora sejam perfeitamente semelhantes e apareçam no mesmo lugar em momentos diferentes, podem ser numericamente diferentes. E como o poder pelo qual um objeto produz outro jamais pode deduzir-se apenas da ideia deles. É evidente que chegamos à relação de causa e efeito mediante a experiência, e não mediante qualquer reflexão ou raciocínio abstratos. Não há fenômeno algum ainda mesmo o mais simples que possa explicar-se pelas qualidades dos objetos tais quais elas nos aparecem, ou possamos prever sem a ajuda da memória e experiência. Hume estabelece uma versão definitivamente moderna para a lei de causalidade, até então usada por Descartes, bem como pelos escolásticos para racionalmente provarem a existência de Deus. A proposição "o que começa tem de ter uma causa" é negada como sendo uma proposição que tenha certeza intuitiva, como podemos ver nas proposições da lógica. Segundo o próprio Hume diz, não há nenhum objeto que implique a existência de outro, se considerarmos tais objetos em si mesmos, sem olhar nunca além das ideias que formamos deles. Hume primeiramente levanta a hipótese das relações de contiguidade, ou aproximação, e de sucessão temporal explicarem todo o processo de causa e efeito. Quando consideramos esses objetos com a máxima atenção, notamos apenas que um corpo se aproxima de outro e que o movimento dele precede o do outro, mas sem intervalo apreciável. Superior a essas duas relações que estão baseadas na experiência, pois é da minha observação do nascimento do Sol em tempos anteriores que eu conjecturo que o Sol nascerá amanhã, ou que pelo comer do pão, aqui estou usando exemplos clássicos do Hume, que este saciou minha fome por várias vezes. E será que Adão, ao ver a água pela primeira vez, teria a capacidade de inferir a priori que esta tem o poder de matar por sufocamento? Ou que se visse o fogo pela primeira vez, teria a capacidade de inferir que esse tem calor e queima? Ainda invertendo a teoria humeana, sendo um suposto Big Bang uma explosão a dar origem à vida no universo, quem teria feito a experiência com tal evento? Após uma truncada argumentação que levaria o autor a concluir que não é de nenhum raciocínio rigoroso que se tira a necessidade de uma causa para uma nova produção, já que tanto a contiguidade e a sucessão são experimentadas, porque concluímos que tais causas particulares devem ter necessariamente tais efeitos particulares e porque inferimos de uma às outras. Aqui então é o questionamento do David Hume. Tal inferência será denominada por Hume de conjunção, onde ao vermos a proximidade de A, esperamos que aconteça B. Esperamos devido à experiência no passado. Não podemos descobrir nada em A que por si mesmo conduza à produção de B. A experiência requerida é a da constante conjunção de acontecimentos da classe A com acontecimentos da classe B. Assinala ele quando na experiência dois objetos estão constantemente unidos, inferimos de fato um do outro. De acordo com Hume, quando dizemos que A produz B, queremos entender que ambos os objetos estão constantemente associados e não que exista algum tipo de ligação necessária entre eles, como fora antes observado. Lei da causalidade como uma mera crença.
como um exemplo ou uma alegoria é sempre mais efetivo em esclarecer um hermético preceito filosófico, tornando tal pensamento muito mais acessível a todos, o escocês, na tentativa de jorrar luz em seu ponto sobre a conjunção, nos oferece o exemplo da chama. Assim, recordamo-nos de ter visto a espécie de objeto que denominamos chama, e de ter experimentado a espécie de sensação que denominamos calor. Igualmente, trazemos ao espírito a sua constante conjunção em todos os casos passados, a que em espírito entendam comumente pensamento. Sem mais cerimônias, chamamos causa a um e efeito ao outro, e inferimos a existência de um da existência do outro. É uma mera operação intelectual, mas baseada na experiência, não que é uma lei que explica o mundo, de acordo com David Hume. Uma nova fórmula para a atuação da lei de causa e efeito, constituída em três partes, a saber, duas calcadas na experiência, no caso a de contiguidade e da sucessão, e uma terceira faz o elo das duas, sendo por natureza uma inferência na questão da conjunção constante. Hume isola os eventos A e B, advogando a inexistência de uma relação verificável onde B foi proveniente de A, ou seja, é um exercício especulativo imenso, uma grande maestria da especulação mental. Ou seja, quando temos a impressão da chama, não existe razão suficiente para que de tal objeto passemos mentalmente para a sensação de calor. De acordo com o grande malabarismo lógico de Hume, isso não é subsidiado racionalmente. O fato de que, por vermos o fogo, aguardar que seremos queimados por ele, se nele o tocarmos, não se trata de um argumento válido. Qual seria a justificativa para esperarmos o calor da chama, de que o calor é necessariamente proveniente da chama, sem termos antes feito uma experiência com determinados objetos? Toda vez que um ato opera a repetição, produz uma inclinação a renovar, sem que sejamos forçados a isso por um raciocínio ou atividade intelectual, podendo ser considerado um costume ou hábito aguardarmos o efeito de determinada causa, sendo o costume que nos remete a uma repetição passada e nos conduz a uma ideia futura. Mas o que realmente nos leva a conceber a convicção de que A causa B, segundo Hume, este acontecimento está pousado em uma crença, belief. Mas a crença é algo mais do que uma simples ideia. É um modo particular de formar uma ideia. E, como a mesma ideia só pode variar por variação dos seus graus de força e vivacidade, resulta finalmente que a crença é uma ideia viva, produzida por uma relação com uma impressão presente. Meramente uma crença, um tipo particular de ideia, na qual o filósofo vai repousar sua desconstrução, dotada de admirável robustez lógica na relação de causa e efeito, no qual a suposição de que o futuro se assemelha ao passado não está fundamentada em argumentos de qualquer espécie, mas deriva inteiramente do hábito. Hume tece um panorama de sua tese em um trecho das Investigações sobre o Intelecto Humano da seguinte forma: qual é então a conclusão da questão toda? É uma conclusão simples, embora deva-se admitir que bastante distante das teorias filosóficas comuns. Toda crença em um dado de fato ou em uma existência real deriva simplesmente de algum objeto, presente na memória ou nos sentidos, e de uma conexão habitual desse objeto com algum outro. Em outras palavras, havendo constatado em muitos casos que duas espécies determinadas de objetos, chama e calor, neve e frio, sempre estiveram ligadas entre si, quando a neve ou a chama se apresenta de novo aos sentidos, a mente é levada pelo costume a esperar frio
ou calor e a crer que exista uma qualidade semelhante, que se revelará a uma aproximação maior de nossa parte. Essa crença é a consequência necessária do fato de que a mente se encontra em circunstâncias semelhantes. É uma operação da alma. Quando nos encontramos nessa situação, torna-se tão inevitável quanto sentir a paixão do amor quando recebemos benefícios ou ódio quando sofremos injúrias. Todas essas operações são outras espécies de instintos naturais, que nenhum raciocínio ou procedimento do pensamento e do intelecto está em condições de produzir ou obstaculizar. Ou seja, baseado em mera experiência. Quando eu vejo fogo, eu conecto do fogo vem o calor, ou da neve vem a sensação gelada, o frio. Então isso é meramente baseado na experiência. Não é uma lei que explica o mundo, a lei de causa e efeito. Além de ser um gigante no campo da lógica, a teoria humeana tem seu valor requerido como um elemento a introduzir maior rigor e cautela no campo das ciências. É preciso que em todos os casos tenhamos observado a mesma impressão nos exemplos passados e a tenhamos encontrado sempre conjugada a outra impressão. Esta condição é confirmada por uma qualidade tal de experimentos que não admite a menor dúvida. O ultrapassamento da física clássica e da hegemonia da razão no século XVIII tem suas raízes em Hume. Rousseau e seus adeptos concordavam com Hume em que nenhuma crença se baseia na razão, mas consideravam o coração superior à razão, permitindo que este os levasse a convicções muito diferentes às que Hume conservava na prática. O desenvolvimento do irracional durante o século XIX e a parte já transcorrida do século XX, a gente está falando um pouco de escritores como Rudyard Kipling, como o Edgar Allan Poe, de filósofos como Schopenhauer, como o Nietzsche, um pouco do Hegel e um pouquinho do Kant, e de escritores como Kafka, como Dostoiévski, que vão dar essa vazão, e estudos mais científicos dessa parte interior de uma consciência por parte de Freud e de Jung. Então, parte já transcorrida no século XX é uma consequência natural da destruição por Hume do empirismo. Mas ele não foi empirista? Você não colocou ele junto com os empiristas? Sim, ele foi um dos principais expoentes do empirismo, mas que coloca como o empirismo leva a um ceticismo, dessa forma estagnando o empirismo. Todo raciocínio provável não é senão uma espécie de sensação. Não é só na poesia e na música que devemos seguir nossos gostos e sentimentos, mas igualmente na filosofia. Quando estou convencido de algum princípio, este é somente uma ideia que me assalta com mais força. Quando prefiro uma série de argumentos a outra, não faço mais do que decidir de acordo com meu sentimento quanto à superioridade de sua influência. Os objetos não têm entre si nenhuma ligação que se possa descobrir. Tampouco é qualquer outro princípio senão do costume agindo sobre a imaginação que podemos fazer qualquer inferência partindo do aparecimento de um ou da existência de outro. Essa citação aqui não é literal, não é direta da obra do Hume, na verdade é tirada do Bertrand Russell, do História da Filosofia no Ocidente, página 266, ano de 2004. É tudo uma incógnita, um enigma, um mistério inexplicável. Aqui fica bem
explícita, né? O ceticismo, agnosticismo humeano. O único resultado de nossas investigações mais meticulosas sobre esse assunto parece ser a dúvida, a incerteza e a suspensão do juízo. Mas tal é a fraqueza da razão humana e tal é o irresistível contágio da opinião que dificilmente poderíamos manter essa dúvida deliberada, se não ampliássemos nossa visão e, opondo uma espécie de superstição a outra, as colocássemos em disputa, enquanto de nossa parte, durante essa fúria de controvérsia, felizmente escapássemos para as regiões calmas, ainda que obscuras, da filosofia. Então é melhor ir para a filosofia para pensar sobre isso do que propriamente nas religiões, nas suas histórias. Então o Hume também vai colocar uma falseação no seu ceticismo, especialmente apontado pelo Bertrand Russell, que há necessidade de levar a coisa mais com calma e desatenção do que um rigor radical. Pelo menos essa é a versão que o Bertrand Russell coloca sobre a posição do David Hume, que era um homem de sociedade, né? Um homem que gostava de comer bem, um homem bastante sociável. Será então que é só a matéria que podemos conhecer? Conclusão da sexta parte. Sexto capítulo, parte 2, melhor dizendo. Hume representa a superestima com relação à racionalidade do século XVIII, conduzindo tanto o racionalismo quanto o empirismo a um dogmatismo, chegando a um ceticismo abismal. De forma racional, Deus era provado através da lei de causa e efeito, mas se essa lei é baseada meramente em uma crença que se fundamenta nos sentidos e através destes não observamos nenhum ser ou objeto causal, como então Deus pode ser provado? É isso que estamos buscando com essa série de videoaulas. Um dos nortes. A partir deste ponto irredutível, Kant irá conseguir salvar a filosofia, mas não a metafísica, ao passo que a filosofia se dilui em sub-ramos como a linguagem, a lógica. A busca pelo conhecer da origem primeira traz à tona o efeito colateral de um niilismo denso e profundo até hoje não superado. Em nossa última peça, do quebra-cabeça do pensamento ocidental, da questão epistemológica de como posso conhecer, veremos o alemão Immanuel Kant tentando fazer uma junção possível entre o empirismo e o racionalismo. Então essa será a nossa próxima videoaula sobre o Kant, o criticismo kantiano. Já está Prabhupada aqui nos livrou de todas essas especulações e dúvidas filosóficas. Continuamos na próxima semana, na próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Tenho esperança que é mais uma aula. Depois nós vamos ver como é que o conhecimento védico se opõe e resolve todas essas questões de maneira mais natural. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!